Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é José Luiz de Paiva, famoso Lule entre os secretários e os técnicos do COSEMES. Em 2012, Lula iniciou suas atividades como apoiador do Ministério da Saúde, inicialmente dedicado ao programa Academia da Saúde, já que educador físico é. Depois, como apoiador de redes de atenção. Hoje, ele é assessor técnico do COSEMES do Rio de Janeiro, atuando com foco principal nas questões ligadas à atenção primária e saúde. Lula, seja muito bem-vindo. Opa, Rodrigo, tudo bom? Agradecer o convite. Espero contribuir com essa série de podcasts, saudar, todos os nossos secretários, nossas secretárias, demais ouvintes, e naquela já onda de internet, de redes sociais, pedir para todo mundo compartilhar, quem gostar da nossa conversa, quem não gostar também compartilha metendo pau, porque isso gera debate. Então, estou à disposição, vamos podcastear. Muito obrigado, Lule. O nosso tema hoje, que eu não falei ainda, é justamente atenção primária em saúde no estado do Rio de Janeiro. Lule, sua vida, como a gente já falou, sua vida profissional e política está intimamente ligada com a construção do SUS. E, mais recentemente, do SUS no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, Rodrigo, hoje ela está, assim, na verdade, nos últimos 10 anos. Eu acompanho os podcasts, Então, se você pega a trajetória da nossa presidente, a Guta, que começou como enfermeira, lá nos serviços da própria atenção básica, lá da região da Meio de Paraíba, e foi subindo até chegar a secretária, ou você pega a trajetória do Nésio, do Soran, são muito, muito legais. A minha trajetória é diferente. Eu só recentemente que começo a trabalhar efetivamente com o SUS. Eu fiz a minha graduação e minha pós-graduação em Educação Física, como você falou. Porém, apesar da educação física estar dentro dessa grande área da saúde, eu fiz numa área que pouco se fala e na própria educação física ela é pouco estudada, ela é muito mais estudada em cursos de sociologia, por exemplo, que são os estudos do lazer. E o lazer na perspectiva emancipatória, enquanto direito social. Assim, o direito ao lazer está na nossa Constituição. Então, essa formação, ela me deu uma base muito grande de políticas públicas, das discussões com base sociológica, com base nos estudos da cultura. Então, isso me ajudou muito a me formar, a formar um arcabouço para poder atuar em políticas públicas. Eu lembro claramente, a gente desenvolvia projetos em Diadema, em São José dos Campos, na própria cidade de Campinas, e pela inovação daquele curso, rapidamente a gente teve contato com vários secretários e secretárias, tanto municipais quanto estaduais de esporte e lazer, na busca de pensar políticas públicas que evoluíssem da política tradicional que a gente vê na área, Normalmente a política do pão e circo, de oferecer atividades sem contextualização com o dia a dia das comunidades. Então, isso a gente tinha contato com Porto Alegre, com Caxias do Sul, com Mato Grosso do Sul, com o pessoal de Recife, entre outras áreas, cidades e capitais. Então, essa base que eu tive lá em Campinas, hoje, ela é muito importante para mim, porque falar de políticas públicas, a gente fala, tem uma base comum, entender os problemas dos municípios, as relações estabelecidas de poder e como atuar, isso me ajuda bastante hoje. E após a faculdade, eu trabalhei no município de Catanduva, atuando diretamente lá na gestão municipal, voltei para fazer o mestrado, e aí eu tive o primeiro contato com o MS, só que não é o nosso Ministério da Saúde, foi o Mato Grosso do Sul. Eu me mudei para o Mato Grosso do Sul, continuando na área, atuando lá como professor, e por questões pessoais eu vim para o Rio de Janeiro, onde mora a família da minha esposa, e depois de alguns anos na iniciativa privada, eu recebi um primeiro convite para voltar a atuar dentro das políticas públicas. Não era nem no campo da saúde ainda. Não aceitei, recebi um segundo convite para atuar no Ministério, novamente, ainda
não aceitei. Em 2012, eu recebi esse terceiro convite para atuar no Ministério da Saúde, junto ao programa da Academia da Saúde. Justamente porque, para resgatar esse conteúdo que a gente trabalhava em Campinas e buscar trazer isso para dentro do programa, de buscar ligações do programa da Academia da Saúde com a comunidade que o cerca, com o seu território, para que esse polo seja um local vivo dentro da comunidade, onde possa haver diversas manifestações, dentre esportivas, culturais, artísticas e tudo mais. E aí foi muito legal, porque do programa Academia da Saúde, eu logo passei a apoiador de redes, numa troca que a gente teve aqui na equipe do apoio, e fui me integrando nas diversas áreas, até hoje receber o convite para atuar dentro da equipe do COSEMES, onde eu estou hoje trabalhando mais próxima da área da atenção básica. Então, foi uma trajetória diferente, né? Mas uma trajetória que, olhando assim, em perspectiva, foi para mim, eu me orgulho muito dela e acho que ajuda um pouco a contribuir nas discussões que a gente tem hoje. Perfeito, acho que você tem toda a razão. O diálogo e a interdisciplinaridade é um elemento central na construção da política pública, principalmente com o desafio, se a gente considera a saúde como produção de autonomia e também de democracia. Recentemente, a gente recebeu aqui Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Na oportunidade, eu questionei a ele eu pedi para ele fazer uma avaliação sobre os últimos 20, 30 anos da trajetória da atenção primária à saúde, considerando o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde e os resultados alcançados até aqui, nos mais de 30 anos dessa história. Eu te pergunto especificamente no estado do Rio de Janeiro, se a gente olha para os últimos 10, 20 anos de história, de desenvolvimento do SUS no estado do Rio de Janeiro, qual seria o saldo? Como é que você avaliaria o desenvolvimento da política de atenção primária em saúde no estado do Rio de Janeiro? Então, Rodrigo, eu acho que para fazer essa fala, assim, eu gostaria de fazer dois cortes importantes. Um é essa questão temporal, né? Eu acompanho o Rio de Janeiro nos últimos 10, 11 anos. E segundo, de onde eu falo, assim, que é na perspectiva de uma pessoa que ela trabalhou muito tempo como apoiador. Hoje me considero também, apesar de dentro da equipe técnica do COSEMES, um apoiador da construção, implantação de políticas, e gostaria de fazer uma observação, né? Que a gente sabe bem, mas talvez algumas pessoas que não sejam aqui do estado do Rio de Janeiro precisem dessa contextualização, né? O que é esse território do estado do Rio de Janeiro? A complexidade que ele tem dentro de si, né? Nós temos um território com uma concentração muito grande de pessoas aqui nas nossas regiões metropolitanas, com regiões que acumularam historicamente um conjunto de vulnerabilidades importantes. A gente tem cenas de violência, cenas de até restrição, né, dentro dos nossos municípios, restrição de movimento por conta da violência e tudo mais. Temos um interior composto, regiões com cidades menores, temos um Médio Paraíba, uma Centro-Sul, que são eixos de grandes rodovias, temos uma região norte, então, assim, as nossas costas, né, também. Então, esse território, ele é muito complexo e eu acho difícil de conseguir fazer um encadeamento dentro de uma média, assim, né? Nós tivemos essa evolução. O que eu sinto, né, nesse caminhar que eu tive como apoiador? Porque quando eu cheguei aqui no estado do Rio de Janeiro, a primeira preocupação minha foi conhecer. Eu estava chegando dentro desse universo do SUS, num programa que não existia, que estava sendo implantado, e uma primeira ação que eu fiz, eu falei, eu vou em tudo que eu puder, em todos os lugares que eu puder.
Então, eu participava de qualquer tipo de agenda que tinha da atenção básica, eu estava visitando. Às vezes eu ia por conta própria visitar municípios que estavam construindo seus polos. Eu tenho aqui no meu escritório o mapa do Rio de Janeiro, e são poucos os municípios que eu ainda não pintei. Acho que já cheguei a mais de 80 municípios visitados. Então, o que eu percebo nessa trajetória de conhecer esses territórios e ter podido, aí, nesses últimos 10 anos, estar próximo? A gente poderia falar de pontos negativos, né? A gente poderia falar que a atenção básica ela ainda permanece com determinadas fragilidades, que ainda hoje ela dentro dos municípios não tem um protagonismo, ela tem uma dificuldade de articulação, que existe desestruturação em diversas áreas, mas eu prefiro falar... A questão da cobertura também, né? A questão da cobertura em algumas regiões. Sim, com certeza, mas eu prefiro falar por outro lado, assim, principalmente no interior, a gente vê que pouco a pouco, não consigo avaliar se ainda na velocidade necessária, um aprimoramento, assim, seja desde os estabelecimentos, a ordenação das equipes. Eu sinto que há um processo de amadurecimento e consolidação da atenção básica. Temos hoje experiências, e são várias. Antes a gente falava de uma, duas, hoje a gente pode falar, talvez, de dezenas de municípios no nosso estado, onde a atenção básica ela está organizada, ela consegue ser resolutiva, porém a gente tem essas diferenças e a gente tem esses desequilíbrios. Em relação à cobertura, hoje a gente tem bolsões ainda que a gente precisa de um esforço muito grande de aumento de cobertura e não é algo simples, não é algo que esteja muitas vezes nem na decisão e na governança do próprio prefeito ou do próprio secretário. Isso exige um conjunto de esforços que ultrapassam a esfera municipal devido à complexidade que a gente tem. Então, eu vejo uma atenção básica, uma atenção primária que vem se consolidando, vem aumentando a cobertura, porque a cobertura no Brasil, ela nos últimos anos, apesar de nos últimos 4 anos ela ter diminuído o ritmo, mas ela vem aumentando. Acho que no estado do Rio de Janeiro, numa velocidade que a gente precisa acelerar. A gente acompanhou iniciativas muito importantes, a experiência do Rio de Janeiro nas gestões anteriores do Eduardo Paes, com o próprio Daniel, que esteve aqui com você, que depois sofreu um desgaste, um retrocesso e agora está retomando. Então, acho que assim, se a gente pegar um corte de 2010, 2011 e hoje, a gente teve uma evolução bastante interessante. Porém, a gente ainda tem um caminho longo para frente, que eu acredito que estamos num momento talvez bastante estratégico para pisar no acelerador, trazer junto o Ministério, trazer junto a Secretaria Estadual, o COSEMES, os consórcios, os municípios, para a gente sair talvez desse patamar e galgar uma posição melhor dentro do cenário nacional da atenção básica. Excelente. Rapidamente, para a gente já passar para a próxima fase da entrevista, na sua opinião, quais devem ser os caminhos para a consolidação, expansão e qualificação da atenção primária no Estado? O Brasil é aquele país dos consensos, né? Tem alguns consensos que todo mundo é a favor, mas na hora de fazer que a gente começa a ver as dificuldades, ou alguns setores não são tão bem a favor assim. Eu acho que a atenção básica se encaixa nisso. Difícil você ver um discurso contra a atenção básica, mas, ao mesmo tempo, será que ela hoje está no protagonista, está no centro desse debate, ela recebe a atenção necessária? Eu acho que talvez o primeiro caminho é dar voz e dar vez à atenção básica. A gente fala muito da atenção básica, mas a gente ouve sobre a atenção básica, sobre a atenção primária, das próprias pessoas, das próprias equipes, dos próprios coordenadores e coordenadoras que compõem esse nível de atenção. Eu sinto, muitas vezes, uma desconexão entre o que é desejado, o que é afirmado e o que efetivamente a gente
realiza no dia a dia. E isso falo de uma forma geral, ampla. Eu acredito que um primeiro desafio é trazer a atenção básica, os agentes, né, da atenção básica para o centro do debate. Vou contar uma coisa que aconteceu umas semanas atrás. Eu estava divulgando alguma questão, alguma ação de algum, acho que eu não lembro se é o EMUT, o que era, e uma coordenadora respondeu para mim: Luli, estivemos na CIR hoje. Falei, que legal, né? Ela foi na CIR. E nisso ela já me ligou. E ela estava falando que pela primeira vez, e ela é coordenadora de atenção primária, atenção básica, há muito tempo no município dela, pela primeira vez a atenção básica tinha sido pautada dentro da CIR. Olha que louco. Assim, a atenção básica ela tem pouco espaço nas discussões regionais. Então, esse fato de estar lá, trazendo a realidade da região, os secretários tendo que intervir, tendo que se colocar, ela colocou como um avanço muito interessante. Talvez isso possa ser quase que uma regra no nosso estado. Por que não a atenção básica não ser pauta obrigatória na CIR? Para que a gente mensalmente discuta, traga situações e isso comece a ganhar reverberação e consiga, dentro do corpo dos secretários, dos técnicos do Estado, tá pensando em conjunto e buscando soluções para os problemas que a gente tem. Acredito muito no apoio, certo? Acho que o apoio tem que estar presente, o apoio tem que estar ao lado. Assim, sonho com um desenho de apoio onde o apoiador esteja na região, no dia a dia, junto com o coordenador e com a coordenadora. E acho que talvez o Nésio, na entrevista dele, ele faz a apresentação, a fala sobre os mais médicos, né? E falando que o SUS vai ser uma grande escola. E eu acho isso muito bonito e acho que de uma força extraordinária. Mas será que a gente não consegue também que o SUS seja uma escola de gestão para os nossos coordenadores, até para os nossos secretários, para as nossas secretárias, pensar na estruturação de processos de educação para esse público, para que a gente tenha processos mais continuados, que a gente tenha um fortalecimento desse gestor que está lá na frente, à frente da atenção básica. Então, assim, o caminho, para mim, de uma forma sintética, é dar vez e voz à atenção básica. Acho que ouvindo e trazendo ela para o debate, a gente vai estar sempre fortalecendo e consolidando a atenção básica. Muito bom, Luli. Como você tem visto os movimentos iniciais do Ministério da Saúde na pauta da APS? O que você destacaria como as principais ações? Qual sua avaliação sobre esses primeiros 6 meses de governo na gestão federal da atenção primária em saúde? Eu acho que a gente vai ter vários governos Lula, a gente vai ter vários ministérios da nossa ministra Nízia, a gente vai ter várias secretarias de atenção primária do nosso secretário Nésio. Não estou colocando mudança de nomes, mas a gente vai passar esse governo por vários momentos. Então, hoje a gente está num momento, conversando com colegas que estão no Ministério, comparando o que foi 2013 com 2023. Em 2003, a gente tinha uma máquina que funcionava. Havia programas que talvez foram mudados, novos foram colocados, mas existia uma base de trabalho colocada. Em 2023, o Ministério estava às moscas, tinham setores que não tinham pessoas responsáveis, que não tinham orçamento. Então, esses primeiros meses de governo, de reconstrução, foi algo muito brutal. Assim, a realidade encontrada nos ministérios, mas no Ministério da Saúde, onde a gente tem um contato maior, foi algo bastante, pelos relatos que eu ouço, bastante impactante. Então, acredito que a partir de agora, no próximo semestre, a gente já vai ver outra cara para o Ministério, talvez ano que vem outra, e cada vez mais consolidando suas ações. E pensar que nesses 6 primeiros meses, a gente teve a reintrodução do programa Mais Médicos, e com um diferencial qualitativo muito grande. Isso facilmente é perceptível na visita aos municípios. Eles falam, Luli, mudou. Hoje o que a gente vê de organização, o que a gente vê de estrutura, o que a gente vê de proposta, nem se compara ao que a gente tinha nesses últimos anos. Quando a gente vê a reintrodução das equipes multiprofissionais,
com protagonismo, com recurso, ainda dentro de um desenho, né, de financiamento não permanente para este ano, mas que ano que vem já entra no orçamento, é muito importante. Hoje você vê uma proposta, é só a gente acompanhar a fala do Nézio aqui com você mesmo, uma proposta encadeada, né, um plano para atenção básica. Então, acho que, assim, olhando para a realidade que a gente vive, a gente teve, não só na SAPES, mas no Ministério como um todo, 6 meses que vão merecer ser estudados, né? Como conseguiram colocar tanta coisa na rua, trazer o debate a partir da realidade que a gente encontrou. Dou os parabéns, e obviamente que dentro desse desenho toda a gente vai ter desencontros, a gente vai ter uma série de questões que vão amadurecendo, como eu falei, durante o tempo. Desde a implantação do Previne Brasil, tivemos um intenso debate e disputas acerca do financiamento da APS, em parte, inclusive, protagonizado pelo COSEMES, do Rio de Janeiro. Qual a sua avaliação sobre o Aí eu pergunto, qual a sua avaliação sobre o Previne Brasil? É necessário, na sua opinião, é necessário revisitar as discussões sobre o financiamento da APS? Como você avalia esse cenário? Rodrigo, desde 2019 a gente vem discutindo o Previne Brasil, né, as mudanças nas regras do cofinanciamento federal. Espero que eu pare de fazer essa discussão em breve e que logo a gente mude essa pauta. Para mim, o Previne Brasil foi a cloroquina da atenção básica. Uma forma bem sincera para você. Você coloca que houve debate, não houve debate. Houve a tentativa de alguns setores, e aí o COSEMES do Rio de Janeiro ele teve um protagonismo bastante importante, com talvez outras entidades, a Abrasco, a Rede APS, outras pessoas isoladas, alguns outros COSEMES, de discutir, de fazer a crítica, mas isso foi soterrado pela avalanche que se criou para construir uma narrativa que o programa Previne Brasil ele reestruturava a atenção primária em saúde, o que, para mim, é muito claro. Ele não reestruturou, ele causou danos que a gente ainda vai levar algum tempo para estar conseguindo avançar do que a gente tinha. Vou te dar um exemplo muito claro. Se eu pegar o que a gente tinha em 2019 de financiamento do PAB fixo, das equipes, das estratégias de saúde da família, e dos NASFs, e eu comparar com 2022, tá? Comparar com 2022, com o que eu tinha de financiamento da captação ponderada e do componente de desempenho do Previne Brasil, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para os recursos estratégicos que respondem a mais de 60% do total de recursos da atenção primária. Eu tinha um financiamento maior em 2019, você acredita? Se eu pegar esse recurso e comparar com 2022, a gente, na parte central, na parte que efetivamente custeia, cofinancia a atenção primária, a gente teve uma redução. Se eu olhar o todo, eu tive um aumento, mas onde que aumentou? Aumentou principalmente o ACS. E você sabe, o recurso que o Ministério paga para o ACS, ele é parte, ele cofinancia. O município ainda, a cada ACS, ele recebe lá um recurso de R$ 2.640, mas ele vai pagar os direitos desse profissional, ele vai pagar férias, ele vai pagar a questão de... fugiu o nome do... esqueci, certo? Mas assim, voltando à questão do financiamento, o Previne ele desfinanciou a parte central da atenção básica, aquela que efetivamente estrutura a atenção básica. E ele incorreu em algumas questões, por exemplo, se eu pegar o componente de captação ponderada, hoje eu desafio alguém que me explique detalhadamente esse componente, essa coisa de complementação para cá, complementação para lá. Em 2019, a gente fez, no dia 18 de outubro, quando vieram apresentar o Previne Brasil aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente colocou 400 pessoas no auditório do Ministério, e a gente fez uma apresentação, o André Schmidt fez uma apresentação mostrando claramente como o componente de captação ponderada ele prejudicava os municípios de alta cobertura. E a conta é simples, um município que ele
pode cadastrar até 80 mil pessoas, mas ele tinha 40 mil pessoas de população, então ele nunca chegaria nesse potencial. E aí não são casos específicos, porque toda vez que a gente colocava a crítica, a resposta era: isso é um caso específico do Rio de Janeiro. Não são casos específicos, são casos de todos os municípios de alta cobertura do Brasil. Então, a gente tinha um cenário que a gente provava, colocava na planilha, produzia nota técnica, e isso foi desconsiderado. Só em setembro de 2021 que eles o Ministério faz uma complementação para corrigir em parte isso. E se usa muito o discurso da pandemia, né? Não, tudo aconteceu por causa da pandemia, o que é uma mentira, ou pelo menos uma parcial mentira, porque a primeira mudança, ou o primeiro remendinho feito no Previne Brasil foi em meados de abril de 2020. A gente, até início de abril de 2020, estava funcionando normalmente, nossos serviços fazendo cadastro. O Previne previa, né? O Previne colocava nas suas regras que a partir de maio ele funcionaria praticamente no seu desenho original, mas já estava colocado que em abril isso não aconteceria, porque esse cadastro nunca aumentou na velocidade que precisava. E aí se coloca algumas questões ainda, né? O Previne Brasil deixou legados, por exemplo, aumentou o número de cadastros. Eu participei por dentro desse esforço de cadastro, seja conversando com os municípios, seja discutindo isso em nível nacional. Muito desse aumento se deu a partir do cadastro simplificado, que é um cadastro que você não consegue utilizar de uma forma plena para olhar para o seu território. E muitas vezes por fórmulas. Falava assim: gente, a gente vai conseguir validar os cadastros feitos pela recepcionista, mesmo quando ela estava fora do CNES, mesmo assim, mesmo assado, e vai entrar 10 milhões de cadastros novos. Então, foram movimentos extraordinários, foram movimentos artificiais de aumento de cadastro. Não significa que a gente passou a acolher, a cuidar de mais 50 milhões de pessoas. Significa que a gente deu dinheiro para aumentar cadastro, e aumentou o cadastro. Se a regra fosse, vou dar dinheiro para equipes com o telhado amarelo, a gente ia ver um monte de estabelecimento com o telhado amarelo. Então, assim, Previne Brasil, para mim, ele teve um conjunto de equívocos que eu não vejo possibilidade de reforma nele. Eu vejo a necessidade que ele seja colocado de lado e que a gente pense novamente de uma forma generosa esse cofinanciamento da atenção básica e olhando principalmente para os municípios, certo? Que são justamente isso, fala. Não, e é justamente sobre essa questão que eu já queria que você passasse. Ficou claro aí as insuficiências, essa é uma posição bastante consensual entre os gestores municipais do Estado do Rio de Janeiro, a insuficiência e inadequação completa do Previne. Mas quais seriam, na sua opinião, as diretrizes necessárias para um financiamento da APS que contribua na construção de um SUS forte, resolutivo e alinhado às necessidades de saúde do povo brasileiro? Cara, eu acho que algumas questões têm que ser pensadas de uma forma muito importante. Primeiro, da centralidade à estratégia de saúde da família. O Previne Brasil, ele não diferenciava a estratégia da EAP. Ele financiava as duas iguais. Logo, de forma proporcional, óbvio. Logo, ele privilegiava a que tem uma menor estrutura que a EAP. Então, acho que a SAPS, ela tem que olhar para a estratégia. Ela é o elemento central, estruturador da atenção básica. Então, voltar o cofinanciamento direto para essa equipe, ter um conjunto de recursos que permita ao município acreditar nessa estratégia e efetivamente apostar no aumento de cobertura. Acho que é muito importante o retorno do Mais Médicos estruturado e da Emulti, isso por si só já é bastante importante. Acredito que o componente desempenho, que é outra questão do Previne, que em um ano de funcionamento ele teve que ser trocado todo, e até hoje ele não funciona. A gente tem 2 indicadores que hoje são pagos como se não, sem aferir o resultado. Acho que o desempenho ele tem que ser discutido, certo? E essa discussão não vai se dar nesses próximos 6 meses. Talvez essa discussão tenha que ser mais ampla, trazer a academia, trazer os gestores,
ver os pontos positivos que a gente possa ter tido nos últimos anos, ver os pontos positivos que a gente tinha no desenho anterior, pensar na nossa realidade hoje, na incorporação tecnológica, pensar num componente melhor. Então, acho que passando por essa questão da valorização da ESF, essa questão da captação ponderada não tem como, ela não se sustenta, a gente não tem como trazê-la novamente, mas a centralização da ESF, olhar para os municípios pequenos, que têm dificuldades ali na sua estruturação e repensar o desempenho, eu acho que já é um bom caminho para ser seguido. Excelente. Caminhando para o fim, Lully, de novo falando da excelente entrevista que o secretário Nésio deu para a gente aqui no podcast, ele fez, entre várias questões, ele fez uma convocação aos gestores municipais de saúde do estado do Rio de Janeiro. Essa convocação foi para ampliar a cobertura, para fazer um esforço para ampliação da cobertura de APS no nosso estado. Como você avalia esse chamado? E, na sua opinião, como o COSEMES do Rio de Janeiro pode ajudar nessa agenda que, na minha opinião, é tão fundamental para o SUS no estado? Rodrigo, a gente está na semana CIB, né? Então, a gente teve reuniões da diretoria do COSEMES, em determinado momento surgiu a conversa sobre essa colocação do Nésio. E eu conversei com a nossa presidente, falei, Guta, você viu que o Nésio lançou quase que um desafio, né? Aí a resposta dela foi muito boa, ela falou, Lully, esse desafio ele é nosso há muito tempo, então o COSEMES está junto nesse processo, nesse desafio de ampliar a cobertura. Isso sempre esteve na pauta do COSEMES e podem contar conosco. Então, a gente quer, assim, no futuro próximo, ter a oportunidade de conversar com o secretário Nésio. O COSEMES ele tem um acúmulo muito grande de conhecimento das especificidades do nosso território fluminense. Como eu coloquei anteriormente, assim, uma política aqui no Rio de Janeiro, ela tem que olhar com muito cuidado para esse território. Então, o COSEMES tem essa capacidade de envolver os gestores, as gestoras, os diversos agentes aqui do Estado para estar contribuindo. A gente tem uma proximidade e é claro que dentro da fala do Nésio ele também traz junto a Secretaria Estadual de Saúde, acho que a Secretaria também vai estar junto nesse processo de pensar o território, buscar o que eu falei, né, anteriormente, essa aceleração, esse grande passo para a atenção básica. Então, assim, secretário Nésio, a nossa presidente falou que o desafio está aceito, que vamos colocar essa agenda na rua da forma mais rápida possível, e acredito que nos próximos anos a gente terá excelentes frutos para a nossa atenção básica e talvez a gente possa, daqui a algum tempo, ter uma conversa e falar, nossa, atenção básica no Rio de Janeiro nos últimos 2, 3 anos, efetivamente ela teve um salto de qualidade de cobertura como nunca teve antes. Muito bom, Lully. Para finalizar, qual recado você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde? Vivam a atenção básica. Eu acho essencial o gestor e a gestora, e a gente acompanha muitos municípios onde o gestor e a gestora passaram pela atenção básica, ou mesmo que não tenham passado, estão em contato permanente, dão voz, dão vez, dão peso político às suas coordenações. Acho importante isso, o gestor trazer para o centro da sua agenda a atenção básica, visitar as suas unidades, conversar com as suas equipes, para que efetivamente a gente consiga melhorar qualitativamente e quantitativamente a nossa atenção básica nos nossos municípios. Mas ressaltando, a gente hoje tem experiências e houve uma evolução muito grande em um conjunto grande de municípios aqui no Rio de Janeiro, então a gente já fez parte do dever de casa, mas ainda tem muito para caminhar, e conhecendo os gestores, conhecendo os coordenadores e coordenadoras, acho que tem um terreno muito fértil aí para esse avanço que a gente vai ter nos próximos anos. Viva a atenção básica. Muito obrigado, Lully. Muito obrigado, Lully. Este foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo.
COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.